Queridos irmãos e irmãs, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 21 a 24. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina que para vivenciarmos o Evangelho é necessário termos um coração humilde, um coração simples. É necessário ter a atitude como de uma criança. Jesus que louva o Pai porque Ele revela as coisas aos humildes e aos pequenos. Não aqueles que têm o coração autossuficiente, ganancioso, egoísta, mas aqueles que sabem ter um coração simples, um coração pobre, um coração de criança. Ser pequeno diante de Jesus é reconhecer a presença de Deus na sua vida, de que Deus é grande, mas que nós somos pequenos. Não somos nada diante de Deus. Mas nem por isso Deus nos abandona, nos deixa de lado ou sozinhos. Ao contrário, Deus quer se fazer um conosco. Deus que nos acolhe. Deus que olha para nós e revela as suas maravilhas, suas obras. Deus que quer contar com cada um de nós. Por isso, diante do Evangelho de hoje, nos abramos à graça de Deus, porque nós conseguimos ver aquilo que Deus tem realizado e realiza na vida de cada um de nós e na vida de tantas pessoas. Nós temos a graça de ouvir a palavra de Deus, de acolher a palavra de Deus, quanto tantos não ouviram ou talvez não tenham a oportunidade que nós temos. Quantas pessoas que não conhecem Jesus, quantas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, quantas pessoas que são privadas de ter a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus. Quantas pessoas que não conseguem ver as obras que Deus tem realizado em suas vidas. Tantas pessoas cegas espiritualmente, que não conseguem perceber a obra que Deus tem realizado na sua vida, não porque elas não querem ver, não porque elas não querem ouvir, é porque talvez não tiveram uma experiência do encontro pessoal com Jesus, é porque talvez não teve a oportunidade com a palavra de Deus. Mas cada um de nós que temos essa experiência, que conseguimos ver, ouvir, possamos também falar
dessa experiência. Testemunhar a experiência que nós temos com esse Deus que está vivo, com esse Jesus que está presente no meio de nós, que se dá a nós por meio da palavra e da Eucaristia. Esse tempo do Advento é um tempo propício para irmos ao encontro daquelas pessoas necessitadas. De nós visitarmos alguém que está enfermo, de alguém que está necessitado de ouvir a palavra de Deus e levarmos essa palavra de Deus com o nosso testemunho. Olharmos para a nossa vida e vermos o que Deus realizou na nossa vida nesse ano. E assim testemunhar, com toda a certeza do nosso coração, com toda a confiança, e dizer: olha, Jesus, por meio da sua palavra e da Eucaristia, realizou tantas obras na minha vida, na vida da minha família, dos meus. Quantas graças nós recebemos de Deus. Quantas coisas nós podemos partilhar com as pessoas. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que a palavra de Deus está nos pedindo hoje. Felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo. Pois eu vos digo, muitos profetas reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. É a mesma realidade do nosso tempo. Quantas pessoas que querem ver o que nós estamos vendo e não viram. Querem ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouvem. Por isso é necessário que nós sejamos portadores da graça de Deus, instrumentos da graça de Deus. Aquilo que nós recebemos por meio da palavra e da Eucaristia, que nós também levemos às pessoas. A experiência que estamos fazendo com a palavra de Deus, com os sacramentos, com a nossa vida, com a nossa experiência de fé, assim também partilhemos. Essa é a nossa missão, de sermos portadores da graça de Deus, de sermos bênçãos uns para os outros. Que assim seja.